Kaliningrado é um daqueles lugares históricos curiosos, onde um pedaço de terra se torna uma espécie de ilha russa no meio da União Europeia, cercada por todos os lados por países que fazem parte da União Europeia e também da OTAN. É como se fosse o cavalo de Troia de Vladimir. Estamos falando de um lugar com uma população de menos de 1 milhão de pessoas e que tem uma economia relativamente pequena, com um PIB de cerca de 7 bilhões de dólares, ou seja, aproximadamente 7.300 dólares por pessoa. Além disso, é importante mencionar que Kaliningrado é o lugar onde o filósofo Immanuel Kant nasceu. Imagine só, fica a quase 400 quilômetros de distância em linha reta da grande massa terrestre russa, mas hoje em dia, é basicamente uma gigantesca base militar. Apesar de estar localizada no coração da Europa, seu valor como um enclave comercial ou industrial é praticamente insignificante. Se o Oblast de Kaliningrado fosse um país independente, seria mais pobre do que nações como Peru ou Gabão. Para terem uma ideia, o seu PIB per capita é menos da metade do da vizinha Polônia, e grande parte da sua economia depende diretamente das forças armadas russas estacionadas lá. Como vocês podem imaginar, durante a Guerra Fria e o Pacto de Varsóvia, este enclave estava sob soberania soviética, e isso não era problema na época. No entanto, as coisas mudaram bastante. Kaliningrado se tornou um desafio para seus países vizinhos, não só politicamente, mas também militarmente. Vocês gostariam de saber mais sobre esse lugar pouco conhecido e incrível? Então vamos começar. Para entender Kaliningrado hoje, precisamos voltar um pouco na história, lá na época da Prússia, Alemanha e União Soviética. Este enclave russo, que estava sob soberania alemã até 1945, foi fundado pelos cavaleiros teutonicos em 1255 com o nome de Königsberg. Durante séculos, foi um importante centro comercial e a capital da Prússia por 300 anos. Mas em 1945, durante a Segunda Guerra Mundial, a cidade foi completamente destruída e capturada pelo Exército Vermelho. Depois da guerra, a União Soviética anexou o lugar, renomeando-o como Kaliningrado, em homenagem a Mikhail Kalinin, um revolucionário bolchevique. Após a anexação russa, os alemães que viviam em Kaliningrado foram expulsos da região entre 1947 e 1948, e o Oblast foi colonizado pela União Soviética, principalmente por famílias de áreas destruídas pela guerra e militares. E assim, Kaliningrado se transformou em uma enorme base militar, uma espécie de fortaleza russa no coração da OTAN. Essa base militar russa no meio da União Europeia é impressionante. Cerca de 20 mil soldados estão estacionados lá, junto com 58 unidades navais, que incluem destroyers, fragatas, lançadores de mísseis, submarinos e navios de assalto. E tem mais de 800 tanques, 1.200 veículos blindados, 345 sistemas de artilharia e quase 200 aviões e helicópteros. E olha, esses são só alguns dos detalhes que sabemos sobre essa base militar. E a coisa fica ainda mais interessante. Com a invasão da Ucrânia, a tensão entre a Europa e a Rússia aumentou muito, chegando ao próprio Macron dizer que pensam em enviar tropas à Ucrânia. Isso levou a um reforço militar em Kaliningrado, com manchetes que falam sobre o envio de mais tropas americanas para a Polônia e a implantação de novas divisões russas. E não podemos esquecer dos mísseis Iskander, que têm capacidade nuclear e foram implantados em Kaliningrado, aumentando ainda mais as tensões. Esses mísseis Iskander são uma espécie de armamento crítico para a Rússia, e sua presença em Kaliningrado significa que a região pode ser usada como uma base para ataques potenciais a países da OTAN, como Polônia, Letônia ou Lituânia. Isso tudo nos faz lembrar dos tempos da Guerra Fria, quando a ameaça nuclear pairava no ar. Então, meus amigos, Kaliningrado é mais do que um simples pedaço de terra. É um lugar com uma história rica e um presente cheio de desafios e tensões geopolíticas. E não se esqueçam que o perigo não está apenas nos polêmicos Iskanders. Como já dito antes, Kaliningrado também é uma verdadeira fortaleza aérea. A indústria militar russa tem se destacado nos últimos anos, especialmente com seu sistema antiaéreo S-400, um sistema muito avançado que a Rússia exporta para o mundo inteiro. Ele é capaz de derrubar quase qualquer aeronave inimiga em um raio de 250 km, o que significa que a Rússia poderia controlar o movimento de aeronaves da OTAN entre a Europa Ocidental e os países bálticos a partir de sua base em Kaliningrado.
Todo esse aparato militar terrestre, marítimo e aéreo, que combina equipamentos ofensivos e defensivos, constitui uma estratégia militar chamada 2AD, que vai além da simples negação de acesso aéreo. Ela cria uma zona virtualmente blindada, onde um exército é capaz de controlar qualquer movimento militar inimigo, seja por terra, mar ou ar. E isso é motivo de grande preocupação para os membros da OTAN, especialmente os da Europa Oriental. Isso mostra o quanto as relações políticas entre o Ocidente e a Rússia estão tensas desde a Guerra Fria. No entanto, no nível social, a situação é um pouco diferente. Desde o colapso da União Soviética, a troca de pessoas entre Kaliningrado e a cidade polonesa de Gdansk tem sido constante. Mais de 6 milhões de poloneses e russos cruzam a fronteira todos os anos. Antes da tensão pós-Crimeia, essa troca era ainda mais comum. As duas cidades estão a pouco mais de 100 quilômetros de distância de carro, então era comum para a população russa viajar para Gdansk para comprar produtos que não tinham acesso em Kaliningrado. Essa interação constante entre os povos significa que a visão pró-Europa é mais forte em Kaliningrado do que em outras partes da Rússia. Apesar das tensões militares entre a OTAN e a Rússia em Kaliningrado, na vida cotidiana, as coisas parecem mais tranquilas. O governo russo até tornou a entrada de estrangeiros em Kaliningrado mais fácil, introduzindo um visto eletrônico gratuito em 2019 para cidadãos de 53 países. Isso inclui Espanha, Alemanha, Lituânia e Polônia, entre outros. Curiosamente, até cidadãos da Coreia do Norte podem obter esse visto, embora não esteja disponível para cidadãos dos Estados Unidos ou da Coreia do Sul. Em resumo, apesar das tensões geopolíticas, a convivência em Kaliningrado parece mais pacífica do que se poderia imaginar. A presença militar é uma preocupação dos governantes e das autoridades, mas para os cidadãos comuns, a vida continua com bastante normalidade. E agora, a pergunta é, diante desse cenário, a Rússia e a OTAN deveriam fazer mais esforços para se entenderem, em vez de aumentarem ainda mais a presença militar na região? Porém é um fato que Kaliningrado é uma arma muito poderosa nas mãos de Putin, já que a distância entre a base russa e a capital da Polônia é menos de 400 quilômetros. Numa eventual guerra com a OTAN, sem dúvidas que Putin faria um estrago inicial estando praticamente dentro do coração da Europa. Deixem suas opiniões nos comentários e não se esqueçam de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por estar aqui e até a próxima!